O deputado federal Paulo Eduardo Martins, da tribuna da Câmara, denunciou o papel impróprio que vem sendo assumido pelo Supremo Tribunal Federal. O deputado disse: não é papel da corte ser protagonista do embate público, do embate político, da disputa ideológica. O deputado ironizou: tudo gira em torno da Suprema Corte. A Suprema Corte decide sobre política tributária. A Suprema Corte decidiu sobre a taxa das bolinhas na Copa União de 88. Um ministro faz live com Felipe Neto, outro faz live falando sobre a ascensão da extrema-direita e tal, sem definir o que é extrema-direita, mas na presença de deputado do PCdoB, Partido Comunista. Se isso não é extremo, eu já não sei mais o que é. Isso expõe demais a nossa corte e assim ela vai perdendo o papel de pacificadora do nosso pacto social, que é a nossa Constituição. O deputado lembrou que apresentou uma proposta de emenda à Constituição para impor limites à atividade do Supremo. Entre as propostas da PEC, uma evita o processo de randolfização da política que traz a corte para o embate do dia a dia. Isso a expõe, a contamina. Isso faz mal à Suprema Corte. Então, isso tem que ser modificado. A liberdade no Brasil está sob ameaça, assim como a propriedade privada, em consequência do ativismo judicial de alguns membros do judiciário. A renda da Folha Política e de outros sites e canais conservadores está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, com apoio e respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes. O confisco da renda atinge todos os vídeos produzidos pelo jornal, independente de tema, data ou qualquer outro fator. Há mais de 13 meses, toda a renda do nosso trabalho vem sendo retida, sem qualquer previsão legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode nos ajudar a manter o jornal, doe qualquer valor utilizando o QR Code que está visível na tela ou use o código PIX ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize PIX, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Com a sua ajuda, a Folha Política poderá se manter firme e continuar o seu trabalho. PIX ajude@folhapolitica.org. Assista. Eu quero abordar aqui um dos temas que são tidos como os temas proibidos da nação, que é sobre o papel que o nosso Supremo Tribunal Federal tem exercido no debate público nacional. E afirmo categoricamente, senhor presidente, é um papel impróprio. Não é papel da corte ser protagonista do embate público, do embate político, da disputa ideológica. Convido os senhores parlamentares a fazerem um breve exercício. Entrem num site de um jornal internacional dos grandes. Pode entrar no site do New York Times, no Le Monde, qualquer site alemão. Você não vai encontrar um espaço dedicado à Suprema Corte daquele país, como você encontra o espaço dedicado à nossa Suprema Corte nos jornais brasileiros. Tudo gira em torno da Suprema Corte. A Suprema Corte decide sobre política tributária, a Suprema Corte decide sobre a taxa das bolinhas da Copa União de 88, o ministro faz live com o Felipe Neto, o outro faz live falando sobre ascensão de extrema-direita e tal, sem definir o que é extrema-direita, mas na presença de deputado do PCdoB, Partido Comunista, hein? Se isso não é extremo, eu já não sei mais o que é. Isso expõe demais a nossa corte e assim ela vai perdendo o papel de pacificadora do nosso pacto social, que é a nossa Constituição. Então a crítica que faço não é importante esclarecer, não é um ataque à Suprema Corte, eu faço uma abordagem em defesa da Suprema Corte. A Suprema Corte hoje está sendo convidada a participar de todos os embates políticos, como um terceiro turno,
como um tapetão da disputa política eleitoral, ou do debate que é próprio aqui do parlamento. Isso a expõe, a desgasta, a desmoraliza. Está errado. A Suprema Corte tem que ser poupada disso e tem que ter a respeitabilidade plena para quando ela decidir, as pessoas puderem confiar que aquilo é o melhor que pode ser feito. É por essa razão, presidente, que eu apresentei uma PEC aqui, aquela que o jornalista Caio Coppola apelidou de PEC Suprema, porque ela estabelece novos parâmetros, como mandatos para os ministros do Supremo Tribunal Federal, mandatos de 9 anos para os ministros. Estabelece que para declarar a inconstitucionalidade de uma lei deva ter 2/3 de maioria em seu plenário. Isso traz estabilidade. Se for um 7-6 não vale, permanece o que está aprovado pelo Congresso Nacional. Tem que ser 2/3, ou seja, uma inconstitucionalidade flagrante para nos trazer estabilidade. E também mexo no rol dos legitimados a ingressar com ações na Suprema Corte. Exclui os sindicatos, que podem fazer isso através de partidos, e os partidos estão mantidos, mas desde que consigam o apoiamento de 1% do eleitorado nacional, porque isso evita que um partido, a qualquer momento, entre com uma ação no Supremo para tensionar politicamente, como é feito hoje. É o processo de randolfização da política, que traz a Corte para o embate do dia a dia, a expõe, a contamina, faz mal à Suprema Corte. Então isso tem que ser modificado. Além, presidente, da gente estabelecer a idade mínima de 50 anos para que uma pessoa seja indicada a integrar a Suprema Corte. Presume-se que com 50 anos já há relevância profissional, social e, sobretudo, maturidade para ocupar, para vestir uma toga negra de ministro do Supremo Tribunal Federal. Acredito que com essas modificações, que eu peço que os parlamentares apoiem e assinem a tramitação dessa proposta, que essa casa tem que fazer essa discussão, não dá para se furtar, a gente consiga fazer do nosso Supremo Tribunal Federal um Supremo no Judiciário, não um Supremo que está acima dos outros 2 poderes. Muito obrigado, senhor presidente. Presidente, caros colegas parlamentares, aqui nós não podemos cair em fake news. Nós não podemos cair em fake news. Esse plenário não pode cair em fake news. Esse projeto não é para combater mentira na internet. Esse projeto, e o presidente falou sobre fatos e versões, e o fato é esse, limita a liberdade de expressão do brasileiro e limita a capacidade de disseminar informações verdadeiras ou falsas dos brasileiros. E para tentar evitar que as falsas sejam disseminadas, as vítimas serão as informações verdadeiras. A verdade é essa, o resto é mentira que está sendo disseminada, qual fake news, aqui na tribuna dessa Câmara dos Deputados por alguns parlamentares. A grande vítima deste projeto é a verdade e é a participação do cidadão nos movimentos cívicos e políticos e populares que aconteceram nos últimos anos. É a vingança da classe política que mais se arraigou no poder nas últimas décadas e séculos nesse país, contra a participação do cidadão que pela primeira vez aos milhares, aos milhões, tem manifestado as suas opiniões por meio das redes sociais. Este projeto cria uma estrutura, inclusive, soviética de análise de conteúdo e de limitação daquilo que pode ser disseminado por meio de um comitê gestor da internet. Deputado Orlando Silva, que é relator, conosco esteve, mas lamentavelmente não recebeu a maior parte das nossas indicações para melhoria, mas é um deputado do Partido Comunista. E a maior vítima da verdade nesse mundo foram justamente aqueles que ficaram subjugados a regimes totalitários como o nazista, o fascista e o comunista. Que um comunista esteja relatando um projeto de censura e de limitação à liberdade de expressão não é de se surpreender, muito antes pelo contrário.
mas que partidos que integram a base deste governo estejam orientando favoravelmente a um projeto de lei que estabelece a censura, isso é vergonhoso. Isso é vergonhoso. Parabéns ao MDB e ao PL, que são os únicos até aqui, junto com o Novo, que estão orientando contrariamente a esse PL da censura. E repito, a maior vítima aqui é a verdade, a maior vítima aqui é o cidadão. Não é um projeto que combate fake news, não é um projeto que visa dar aos meios de comunicação nas redes sociais mais condições de operar, não. É um projeto que visa calar a nossa boca, e fala aqui como cidadão, não como parlamentar, que visa nos censurar, que visa oprimir o cidadão brasileiro, que cada vez quer mais liberdade para se pronunciar, e não esse tipo.